Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo e preparando o estudo bíblico de congregação da semana 4 a 10 de março. Então, vamos juntos preparar o nosso estudo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação. Espero que possa facilitar a sua preparação para que assim possamos participar por meio de nossos comentários nas reuniões. Então, como dito inicialmente, vamos dar continuidade ao capítulo 6, Estevão cheio de favor divino e de poder. Mas hoje nós vamos iniciar no parágrafo número 18. Então vamos iniciar fazendo a leitura do mesmo, que diz assim: O que aprendemos do discurso de Estevão? Ele estava bem familiarizado com as Escrituras. Da mesma forma, precisamos ser estudante diligente da palavra de Deus se quisermos manejar corretamente a palavra da verdade. Também podemos aprender da maneira que Estevão lidava com as pessoas, sendo gentil e usando de tato. Apesar de seus ouvintes serem extremamente hostis, ele procurou manter pontos em comum com eles até que onde foi possível, falando de assuntos que aqueles homens consideravam muito importantes. Estevão também se dirigiu a eles com respeito, chamando de pais os homens em posição de autoridade. Nós também precisamos apresentar as verdades da palavra de Deus com brandura e profundo respeito. Então a pergunta do 18, de que maneiras devemos procurar imitar a Estevão? Resposta: Estevão estava bem familiarizado com as Escrituras. Então podemos imitá-lo por ser estudante e dirigente da palavra de Deus. Também podemos ser gentil e usar de tato, assim como Estevão. E assim como Estevão tentava manter um ponto em comum e manter o respeito, devemos fazer o mesmo, apresentando a palavra de Deus com brandura e respeito. Leitura do 19. No entanto, não deixamos de declarar as verdades da palavra de Deus por medo de ofender as pessoas, nem amenizamos as mensagens de julgamento de Jeová. Estevão é um bom exemplo disso. Sem dúvida, ele percebia que todas aquelas provas que estava apresentando ao Sinédrio causavam pouco efeito naqueles juízes insensíveis. Assim, sob a influência do Espírito Santo, ele concluiu seu discurso mostrando com coragem que aqueles juízes eram exatamente iguais a seus antepassados que haviam rejeitado José, Moisés e todos os profetas. Na verdade, aqueles juízes do Sinédrio tinham assassinado o Messias, cuja vinda havia sido predita por Moisés e todos os profetas. Realmente, eles haviam violado a lei mosaica da pior maneira possível. Então, a pergunta do 19: como Estevão corajosamente transmitiu a mensagem de julgamento de Jeová ao Sinédrio? Resposta: ao concluir o seu discurso, ele mostrou com coragem que aqueles juízes eram exatamente iguais a seus antepassados que haviam rejeitado José, Moisés e todos os profetas, por ter matado Jesus, na qual havia sido predito por Moisés e todos os profetas, violando a lei mosaica. Leitura do 20 e 21, subtítulo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. A verdade incontestável das palavras de Estevão deixou aqueles juízes furiosos. Perdendo todo o decoro, eles começaram a ranger os dentes contra Estevão. Aquele homem fiel deve ter percebido que não seria tratado com nenhuma misericórdia, assim como seu mestre, Jesus, também não havia sido. Estevão precisava de coragem para enfrentar o que estava para acontecer e, sem dúvida, recebeu muito encorajamento da visão que Jeová bondosamente lhe deu naquele momento. Estevão viu a glória de Deus e também Jesus em pé, à direita de Jeová. Enquanto Estevão descrevia a visão,
os juízes taparam os ouvidos. Por quê? Algum tempo antes, Jesus havia dito àquele tribunal que ele era o Messias e que em breve estaria à direita do Pai. A visão de Estevão provou que Jesus tinha falado a verdade. Aquele mesmo sinédrio havia, na realidade, traído e assassinado o Messias. Todos avançaram contra Estevão ao mesmo tempo para apedrejá-lo até a morte. Então a pergunta do 20 e do 21: como o sinédrio reagiu às palavras de Estevão e como Jeová o fortaleceu? Então a resposta: eles ficaram furiosos, perderam o decoro e começaram a ranger os dentes contra Estevão. Então Estevão, nesse momento, percebeu que não iria ser tratado com misericórdia. Então Jeová entrou em ação e lhe deu uma visão que fortaleceu a sua fé. Ele viu Jesus sentado à direita de Deus. Leitura do 22 e do 23. Em muitos sentidos, Estevão morreu da mesma maneira que seu mestre, em paz, com total confiança em Jeová e tendo perdoado seus assassinos. Ele disse: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Talvez porque ainda pudesse observar na visão o Filho do Homem com Jeová. Com certeza, Estevão conhecia as consoladoras palavras de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Por fim, Estevão orou diretamente a Deus em alta voz: Jeová, não os condenes por este pecado. Após dizer isso, ele adormeceu na morte. Assim, Estevão se tornou o primeiro mártir entre os seguidores de Cristo de que se tem registro. Infelizmente, porém, ele não seria o último. Até os nossos dias, alguns servos fiéis de Jeová têm sido mortos por fanáticos religiosos, extremistas políticos e outros cruéis opositores. Ainda assim, temos motivos para ser tão confiante quanto Estevão. Jesus já é rei e está exercendo o grande poder que seu Pai lhe deu. Nada o impedirá de ressuscitar seus fiéis seguidores. Então a pergunta do 22 e 23: em que sentidos a morte de Estevão foi similar à de seu mestre e como os cristãos hoje podem ser tão confiantes quanto Estevão? Então a resposta: em muitos sentidos. Estevão morreu da mesma maneira que seu mestre, em paz, com total confiança em Jeová e tendo perdoado seus assassinos. Ele disse: Senhor Jesus, receba meu espírito, e orou a Jeová pedindo que não os condene. Após isso, ele morreu. E Estevão, ele pôde se manter confiante porque ele tinha a ajuda de Jeová. E ele tinha também a esperança da ressurreição que foi dada por Cristo. Então, com certeza, nós também podemos ter essa mesma esperança. Leitura do 24. Presenciando tudo isso estava um jovem chamado Saulo. Ele aprovava o assassinato de Estevão e até mesmo ficou tomando conta da vestimenta daqueles que participaram do apedrejamento. Pouco depois, ele liderou uma onda de perseguição feroz. Mas a morte de Estevão deixaria sua marca por muito tempo. Seu exemplo fortaleceria outros cristãos a permanecer fiéis e a vencer assim como ele. Além disso, Saulo, anos depois mais conhecido como Paulo, viria a se sentir profundamente arrependido por ter participado no assassinato de Estevão. Apesar de ele ter ajudado a matar Estevão, mais tarde chegaria à conclusão: eu era blasfemador, perseguidor e insolente. Com certeza, Paulo nunca se esqueceu de Estevão e do poderoso discurso que ele deu naquele dia. Na verdade, alguns dos discursos escritos de Paulo abordaram temas mencionados no discurso de Estevão. Com o tempo, Paulo aprendeu plenamente a seguir o exemplo de fé e coragem estabelecido por Estevão, um homem cheio de favor divino e de poder. A pergunta é: nós faremos o mesmo? Então a pergunta: qual foi a participação de Saulo no martírio de Estevão e quais foram algumas das marcas deixadas pela morte desse homem fiel? Então a resposta:
Saulo presenciou a morte de Estevão e aprovou, e até mesmo ficou tomando conta das vestimentas daqueles que participaram no apedrejamento. Mas a marca de Estevão ficou, pois o seu exemplo fortaleceu a fé de seus irmãos e mais tarde Paulo viria a se arrepender do que havia feito. E com o tempo seguiu o mesmo exemplo de Estevão, de fé e coragem. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui eu finalizo esse estudo e depois você pode fazer a leitura do quadro, ok? Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.